Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Com alegria quero acolher você para nesse vídeo meditarmos sobre a liturgia da palavra do terceiro domingo da Páscoa. Eu estive ausente nos últimos 2 domingos, primeiramente porque por causa das intensas atividades da Páscoa não consegui gravar o vídeo e depois fiquei um pouco adoentado, mas estou de volta para meditarmos sobre a liturgia da palavra deste domingo terceiro do tempo pascal. O evangelho que a igreja proclama neste domingo é de João, capítulo 21, versículos de 1 a 19. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então, Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Nós temos aí este belo evangelho que é quase uma repetição, uma forma revivida do próprio chamado de Pedro, no capítulo 5 do Evangelho de São Lucas. Aqui, Jesus então quer refundar, por assim dizer, a vocação de Pedro, a vocação dos outros apóstolos, obviamente, mas sobretudo a de Pedro, que deveria ser aquele que ocuparia o comando, que ocuparia a frente da sua igreja e que teria a função de confirmar os outros irmãos na fé. Então Pedro aqui é novamente chamado. E aqui Pedro também tem a oportunidade de fazer a redenção. Se grande foi a sua negação, também grande será a confissão do seu amor.
Eu quero compartilhar com vocês nessa meditação, uma homilia de São João Paulo II, esta homilia que ele fez na Catedral de Notre-Dame, no dia 30 de maio de 1980, por ocasião da sua primeira visita à França. Ele fez uma bela homilia a respeito desse trecho, especialmente da última parte desse evangelho, do diálogo entre Jesus e Pedro. E eu gostaria de compartilhar com você e assim nós podermos ouvir as palavras de São João Paulo II e acolhermos essas palavras do nosso coração. Nesta homilia, em resumo, São João Paulo nos diz que esta pergunta de Jesus a Pedro é a pergunta fundamental que Jesus dirige a nós. Jesus também se dirige a nós nos perguntando se nós o amamos, porque também nós muitas vezes o traímos, nós muitas vezes também o negamos. Mas o Senhor nos dá a oportunidade de nós nos redimirmos. E por isso, esta é a pergunta fundamental que Jesus dirige a cada ser humano. Pedro, nesse evangelho, representa a cada um de nós. E Jesus se dirige a nós perguntando: tu me amas? E a resposta a esta pergunta é aquilo que dá o sentido à nossa vida e é aquilo que dá o dinamismo para a nossa vida, porque toda a nossa vida ela deverá ser uma busca de resposta a esta pergunta. E esta resposta, a resposta a esta pergunta, ela não é apenas uma resposta intelectual. Nós não respondemos apenas com os nossos lábios, com os nossos pensamentos, dizendo que amamos o Senhor, mas, sobretudo, nós respondemos a esta pergunta com a nossa vida. São as nossas atitudes que demonstrarão e que demonstram se amamos ou não ao Senhor. Então, toda a nossa vida deve ser uma resposta a esta pergunta. Pedro carregou esta pergunta ao longo de toda a sua vida, como nós vamos ver na homilia. Nós também devemos carregar esta pergunta sempre conosco e respondê-la com as nossas atitudes de amor para com o Senhor. Leio então agora, quase que na íntegra, esta homilia de São João Paulo II. Tu me amas? Pergunta fundamental. Pergunta corrente. A pergunta que abre o coração e que dá o sentido à vida. É a pergunta que decide a verdadeira dimensão do homem. Em resposta, é o homem todo que deve exprimir-se e deve também ultrapassar-se a si mesmo. Aqui neste lugar, durante o nosso primeiro encontro, esta pergunta devia ser feita. Tu me amas? Mas ela deve ser feita em toda parte e sempre. Esta pergunta deve o homem fazê-la a si mesmo continuamente. Esta pergunta foi feita por Cristo a Pedro. Cristo fê-la 3 vezes, e 3 vezes respondeu Pedro. Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Pedro embrenhava-se já com esta pergunta e com esta resposta no caminho que devia ser o seu até o fim da vida. Por toda parte devia seguir o admirável diálogo em que ele ouvira 3 vezes: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, sê o pastor deste redil, de que eu sou a porta e o bom pastor. Sempre, até o fim da vida, Pedro devia continuar no caminho acompanhado desta pergunta tripla: tu me amas? E media todas as suas atividades pela resposta que dera. Quando foi convidado diante do Sinédrio, quando foi metido na prisão em Jerusalém, prisão de que não devia sair, mas de que, apesar disso, saiu, e quando saiu de Jerusalém para o norte, para Antioquia, e depois, mais longe ainda, de Antioquia para Roma. E quando em Roma, tendo ele perseverado até o fim dos seus dias, conheceu a força das palavras, segundo as quais outro o levava para onde ele não queria. E sabia também que, devido à força destas palavras, a Igreja era assídua ao ensino dos apóstolos e à união fraterna, à fração do pão e às orações, e que o Senhor aumentava todos os dias o número dos que tinham entrado no caminho da salvação. Assim se passaram as coisas em Jerusalém, depois em Antioquia, depois em Roma. Pedro
não pôde nunca separar-se desta pergunta: Tu me amas? Leva-a consigo onde quer que se dirija. Leva-a através do século, através das gerações, ao meio de novos povos e novas nações, ao meio de línguas e raças sempre novas. Leva-a ele só, ainda quando já não está só. Outros a levam com ele. Paulo, João, Tiago, André, Irineu de Leão, Bento de Núrcia, Martinho de Tours, Bernardo de Claraval, o Pobrezinho de Assis, Joana d'Arc, Francisco de Sales, Joana de Chantal, Vicente de Paulo, João Maria Vianney, Teresa de Lisieux. Nesta terra que me é dado visitar hoje, aqui nesta cidade, houve e há muitos homens e mulheres que souberam e sabem ainda hoje que toda sua vida tem valor e sentido única e exclusivamente na medida em que ela é uma resposta a esta mesma pergunta: Tu amas? Tu me amas? Deram e dão a sua resposta de maneira total e perfeita, resposta heróica, e então de maneira comum, ordinária. Mas seja como for, sabem que sua vida, que a vida humana em geral, tem valor e sentido na medida em que é uma resposta a esta pergunta: Tu amas? E somente graças a esta pergunta, que a vida vale a pena ser vivida. Venho aqui seguindo as suas pegadas. Visito a pátria terrestre desses. Recomendo a intercessão deles a França e Paris, a Igreja e o mundo. A resposta que deram a esta pergunta, amas tu? Tem significado universal, valor que não passa. Constrói a história da humanidade, o mundo do bem. Só o amor constrói tal mundo. Constrói-o com dificuldade. Tem de lutar para lhe dar forma. Tem de lutar contra as forças do mal, do pecado e do ódio. Contra a concupiscência da carne, contra a concupiscência dos olhos e contra a soberba da vida. Esta luta é incessante. É tão velha como a história do homem. No nosso tempo, esta luta para dar forma ao nosso mundo parece ser maior que nunca, e mais de uma vez nos perguntamos a temer se o ódio não vencerá o amor, a guerra a paz e a destruição a construção. Como é extraordinária a eloquência desta pergunta de Cristo: Amas tu? É fundamental para cada um e para todos. Cristo é a pedra angular desta construção, e a pedra angular desta forma que o nosso mundo humano, pode tomar graças ao amor. Pedro sabia-o, ele a quem perguntou Cristo 3 vezes: Tu me amas? Pedro sabia-o, ele que na hora da prova renegou o Mestre 3 vezes, e a voz tremia-lhe quando respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Contudo, não respondeu: Todavia, Senhor, eu te enganei, mas respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Dizendo isto, sabia já ser o Cristo a pedra angular sobre que, apesar de toda a fraqueza humana, pode crescer nele, Pedro, esta construção que terá a forma do amor. Através de todas as situações e todas as provas, até o fim. Por isto, escreverá ele um dia, na sua carta que nós acabamos de ler, o texto sobre Jesus Cristo, pedra angular sobre que vós mesmos, como pedras vivas, entrais na construção de um edifício espiritual por meio de um sacerdócio santo, cujo fim é oferecer sacrifícios espirituais que serão agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Tudo isto nada mais significa que responder sempre e constantemente, com tenacidade e de maneira consequente, a esta única pergunta: Tu me amas? Tu me amas mais? É com efeito esta resposta. Quer dizer, este amor que faz que sejamos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Ela é que faz que proclamemos as obras maravilhosas daquele que nos chamou das trevas para a sua luz admirável. Tudo isto sob
soube-o Pedro na absoluta certeza de sua fé. E tudo isto o sabe e continua a confessá-lo também os seus sucessores. Sabe sim e confessa que esta pedra angular, que dá a toda a construção da história humana a forma do amor, da justiça e da paz, foi, é e será verdadeiramente a pedra rejeitada pelos homens. Pelos homens, por muitos dos que são construtores do destino do mundo. Contudo, apesar disso, é ele verdadeiramente Jesus Cristo, quem foi, quem é e quem será a pedra angular da história humana. E é dele que, apesar de todos os conflitos, objeções e negações, apesar da obscuridade e das nuvens que não cessa de se acumular no horizonte da história, e vós sabeis quanto elas são ameaçadoras hoje na nossa época. É dele que surgirá a construção que não passa. É sobre ele que ela se elevará, e é a partir dele que ela se desenvolverá. Só o amor tem a força para conseguir isto. Só o amor não conhece declínio. Só o amor dura sempre. Só ele constrói a forma da eternidade nas dimensões terrestres e fugazes da história do homem na Terra. Neste primeiro encontro, desejo a todos e a cada um que ouçam em toda a sua eloquência a pergunta que outrora Cristo dirigiu a Pedro: Amas? Tu me amas? Ressoe esta pergunta e encontre eco profundo em cada um de nós. O futuro do homem e do mundo depende desta pergunta. Escutá-la-emos? Compreenderemos a sua importância? Como responderemos a ela? Que belo texto, meus irmãos, que bela homilia de São João Paulo II, em que ele nos fala desta pergunta fundamental que Jesus faz a Pedro e a cada um de nós e que nos deve acompanhar ao longo de toda a nossa vida. A nossa resposta a Jesus é a nossa vida entregue a Ele. Eu me lembro aqui de Santa Teresa de Calcutá que dizia: eu quero amá-lo como Ele nunca foi amado. Que cada um de nós também nos decidamos a amar o Senhor e entregar a nossa vida por Ele, como fizeram Pedro, como fez São João Paulo II, como fez Teresa de Calcutá, como fez Santa Teresinha do Menino Jesus e como fizeram todos os outros santos que responderam a esta pergunta, não apenas com os lábios, mas com a vida. Deus o abençoe.